Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui novamente. A gente vai gravar mais um exercício envolvendo tração, compressão, só que agora a novidade é que a gente começa a inserir a parte de cisalhamento, tá bom? Então tem um cálculo pequenininho de cisalhamento e na sequência os exercícios, os próximos exercícios, a gente dá uma ênfase maior, tá bom? Vamos lá. Então o exercício de hoje, nosso exercício número 4, eu vou dar uma lida aqui com vocês e na sequência a gente já resolve, tá bom? Então, é falado para a gente o seguinte, a estrutura articulada representada abaixo, ou para essa estrutura pede-se calcular a força normal no tubo DE, ou seja, essa barra DE é uma barra tubular, tá? Então, a barra que liga os pontos D e ponto E. A seção transversal dela foi dada aqui, diâmetro externo D maiúsculo e diâmetro interno D minúsculo, tá bom? É pedido também para calcular, dimensionar essa mesma barra tubular, tá bom? Ou seja, os valores dos diâmetros, eles não foram fornecidos. A gente vai dimensionar, achar essas dimensões que ainda são desconhecidas, tá bom? O item C pede para a gente considerar a articulação E, seja feito por um pino. Então aqui no ponto E a gente tem um pino segurando aí toda essa estrutura, e fala que esse pino está sujeito ao corte duplo. E para isso então pede-se para calcular o diâmetro do pino por cisalhamento puro. Ou seja, você tem um pino fazendo a união nessa estrutura, nesse apoio, e esse pino vai ser submetido a um corte. O corte para a gente é o cisalhamento, tá? Então, o conceito de cisalhamento aparece no corte. Então, quando você tem a presença da cortante nesse pino, sem aparecer junto com a cortante o momento fletor, você tem um caso de cortante pura, ou seja, cisalhamento puro, tá bom? É o nosso caso aí no item C. O item D pede para calcular a variação de diâmetro do fio AC, ou seja, na nossa estrutura tem esse fio aqui, e tem uma carga aplicada aqui na ponta que a gente já mostra os dados aí para vocês, tá bom? Então esse é o nosso exercício de hoje, um exercício rápido, mas que aí precisa aí prestar atenção, principalmente no primeiro cálculo, que é o cálculo da força, porque quase que todo o exercício depende desse item A. Tá bom? Então vamos lá ao primeiro item. Pessoal, para calcular essa força, a gente tem um procedimento que é cortar a barra, onde você deseja calcular essa força. Então você corta e tira daquela estrutura completa, você tira a parte que te interessa ou que vai te ajudar no equilíbrio. A minha sugestão é que vocês desenhem fora da estrutura que foi fornecida para vocês tentarem ter uma ideia melhor de quais são os esforços que vocês precisam levar em conta para calcular essa força, tá bom? Então, praticamente eu estou utilizando a estrutura inteira, só não estou utilizando aquele apoio no ponto E, tá bom? Indiquei o corte aqui, saindo do corte eu adoto a força DE, que é a força que eu vou calcular. Por que saindo do corte? Porque eu estou adotando tração. Isso é muito importante, tá? Então, essa reação indicada aqui é para a gente indicar tração. Maravilha? O que eu vou fazer? Eu vou fazer ou soma de forças em X, soma de forças em Y, soma de momentos. O objetivo é que, pelo equilíbrio, eu determine essa força. Tá? O jeito mais prático que eu acredito que seja aqui é você fazer uma soma de momentos no ponto D. Tá? Por quê? Porque ao fazer a soma de momentos no ponto D, não será necessário calcular as reações nesse ponto B. Tá bom? Então você já calcula a força que te interessa sem precisar calcular essas reações. Então acho que é mais fácil. Vamos lá, dados do exercício. A carga W, dessa carga triangular que foi fornecida, carga distribuída variável. Então, a carga W vale 10 kN por metro. A carga P,
que é a carga aqui, ó, ela vale 8 kN, tá? E aqui, né, as distâncias entre os pontos AD e DB era a cota A, eu já substituí aqui, valendo 3 metros aí cada segmento, tá bom? Então, basicamente, é isso que nos interessa para cálculo de força. Então, eu vou colocar aqui a soma de forças, né, no ponto B, e aí, para fazer esse cálculo, eu vou precisar conhecer a carga equivalente dessa carga distribuída. Vocês lembram como calcula a carga equivalente? Você vai calcular a área da figura, tá bom? Então, a altura aqui é 10, a base vale 6, né? 10 vezes 6, dividido por 2, porque é uma carga triangular, 30. Então, você posiciona ela no CG dessa figura, no centroide dessa figura, tá? E para o triângulo aquela relação de 1/3 e 2/3, ou seja, 2 metros para cá, 4 metros para cá, já que o total são 6 metros, tudo bem? Então, ao localizar essa carga, vai me facilitar nessa soma de momentos que a gente falou que vai fazer em torno do ponto B. Qual que é a distância da carga equivalente até o ponto B? Ela vale 4 metros, tá? Então, essa localização é importante, né? Porque a gente vai usar essa cota aqui também, tá bom? Então, vamos montar o nosso sisteminha aqui, ó. Soma de momentos no ponto B. Quais são os esforços que geram momentos, né, nesse ponto? Então, a gente tem, na ordem que foi colocada aqui, a força DE vezes seno de 30 vezes 3. Da onde saiu isso? Vejam que a força aqui na barra, ela está inclinada, tá bom? Então, você vai decompor em componentes horizontal e componente vertical. A componente horizontal vai passar pelo ponto B, então ela não gera momento. A parcela que vai gerar momento vai ser a parcela vertical, tá bom? Se vocês olharem na tabela de dados, o ângulo alfa fornecido foi 60 graus, mas 60 é esse ângulo que está aqui, ó. Tá bom? Significa, então, que a gente tem nesse cantinho aqui, ó, perto do ponto D, um ângulo igual a 30 graus, né? Então, fica 30, 60 e aqui, completando um triângulo, mais 90. Tá bom? Então, esse ângulo aqui de baixo, 30 graus. Como eu vou decompor na vertical, vai ser vezes seno de 30, que é o ângulo aqui de baixo. Tá bom? Vezes 3, que é a distância do ponto D até o ponto B, tá bom? Vezes 3. E eu considerei isso aqui positivo, porque gira no sentido horário. Sentido horário para a gente é positivo, tá bom? Então, a primeira parcela aqui, ó, a força decomposta na vertical, gira horário positivo. Ao decompor, multiplica pelo seno de 30, que é o ângulo aqui de baixo, 30, vezes 3 é a distância. Maravilha? Vamos à próxima parcela que aparece nessa conta. Menos 30 vezes 4. Da onde saiu? É a carga equivalente, que a gente calculou 30. Lembra lá? A distância igual a 4, que a gente comentou. No sentido agora anti-horário em relação ao ponto B. Então, por isso, menos 30. Tá? E a última parcela que aparece aqui, 8 vezes 6, seria essa carga P, que vale 8, tá bom? E a distância até o ponto B vale 6 metros. Tudo bem? Anti-horário, negativo. Você resolve essa equação, isolando aqui a força DE, e você vai perceber, né? Vai dar um número grande, aí eu já deixei em quilonewton, tá bom? Então, 112 quilonewtons. Esse número deu positivo, ou seja, maior do que zero, tá? Isso significa que eu adotei tração aqui e realmente é tração, tá bom? Então, confirma pelo número positivo que a força aplicada é de tração. Vejam, pessoal, que dá para você perceber que tem que ser tração. Por quê? Tá vendo que a força P está para baixo? Puxa a estrutura para baixo. Tá vendo a carga distribuída? Não está aplicada para baixo, puxando tudo para baixo? O que vai acontecer com essa barra inclinada? Ela vai esticar, ou seja, ela vai tracionar. Então você tem que confrontar a sua análise, né, o resultado da sua conclusão com o que você está vendo aqui, tá bom? Tenta entender o que está acontecendo no problema, ou seja, na sua estrutura.
tá certo? Então esse foi o item A. Vamos aí ao item B. Então tá aqui o item B, né? Só vamos dar uma recordada aqui, ó, né? O que é pedido no item B? Pede para a gente dimensionar o tubo DE pela condição de resistência. O tubo é aquela barra inclinada, tá? Tem uma seção tubular. Então, diâmetro externo D, diâmetro interno D minúsculo, e tem uma relação entre os dois diâmetros para facilitar aí os nossos cálculos, né? Então, D interno é 90%, ou 0,9 do diâmetro externo. Tá bom? Para fazer esses cálculos, né, lembra lá que a tensão atuante, que é aquela tensão força dividido por área, não pode passar da tensão admissível. Esse é o critério ou condição de resistência. Então você vai ter que usar essa parcela atuante, força sobre área, confrontando com a outra parcela de tensão admissível. A parcela de tensão admissível, você tem tensões limites dadas aqui no exercício e tem o coeficiente de segurança. Tá? Para relacionar com a tensão atuante, força dividido por área, a força já é essa força que a gente calculou no item anterior, 112 kN, e a área é a área dessa seção transversal, tá bom? Então, só para adiantar, vou deixar calculada a área aqui, ó, tá? A área, lembra lá, pessoal, é a área externa, πd² sobre 4, menos a área interna, tá bom? Então, o diâmetro interno é esse Dzinho, que é 0,9D maiúsculo, ó. Já coloquei aqui, tudo ao quadrado, tá bom? Não esquece de levar ao quadrado essa parcela. E aí eu já resolvi, né? Deixei aqui com 4 casas para a gente não ter um arredondamento muito pesado aí, tá bom? Então, 0,1492 vezes diâmetro ao quadrado. Essa aí é a nossa área. Pessoal, só um parênteses aqui. Às vezes o pessoal vai calcular a área do círculo e aí faz o diâmetro menos o diâmetro interno e depois que eleva ao quadrado. Nada disso, hein? Tá? Não vai confundir isso. É a área externa, ou seja, πd² sobre 4, já eleva ao quadrado aqui, e aí você subtrai, você tira a área que está dentro, ou seja, πd² sobre 4. Tá? Não vai fazer a diferença e depois elevar ao quadrado, tá? Tá errado. Maravilha. Vamos aplicar a condição de resistência aqui, ó. Então a gente sabe que a tensão atuante não pode passar da tensão admissível. Então, ao fazer a substituição, tensão atuante é força dividido por área. Então eu já coloquei em newton, 112 mil aqui. Tá bom? E divido pela área, que é essa área que a gente acabou de encontrar. Menor ou igual, 120 dividido por 2,5. Por que 120? Lembra que você concluiu que a barra era de tração? Então, a tensão limite que você usa aqui é a tensão limite de escoamento para tração. Essa que tem esse T aqui, tá bom? 120. E o coeficiente de segurança é igual para todo mundo. Ao resolver essa conta, o diâmetro vai dar 125 milímetros, tá? Esse é o diâmetro externo, eu deixei só o valor do diâmetro externo, mas se você quiser o diâmetro interno, substitui aqui, ó, 0,9, 90%, dá algo em torno de 112 milímetros, 112 e uns quebradinhos, tá bom? Mas está dimensionado a seção transversal da barra tubular, ou seja, dimensionar é achar uma dimensão que ainda estava desconhecida, tá bom? Então, vamos para o próximo item, item C. O item C é aquele item que vai usar o conceito do cisalhamento que a gente estava comentando com vocês, tá bom? O pino que ele se refere no item C é o pino que está aqui no ponto E, tá? Então, voltei com o desenho aqui, ó. Então, ele está aqui no ponto E, segurando essa barra, né, que segura essa estrutura, tá bom? Para ela poder ficar aqui na horizontal. Aqui o exercício fala que esse pino sofre um cisalhamento, né? E esse cisalhamento é um corte duplo, ou seja, corta em duas regiões aqui esse pino, tá? Então a gente não vai precisar fazer análises muito detalhadas aqui, porque o exercício já entregou para a gente o que tem que ser feito, né? Então qual que é a nossa sequência aqui?
né? Você sabe que a tensão atuante no pino é força sobre área, ou seja, força cortante dividido pela área, a área no caso do pino, que está no ponto E, e esse valor atuante não pode passar da nossa tensão admissível. Agora esse cisalhamento, tá bom? Então você vem aqui na tensão aqui, ó, de cisalhamento, é o símbolo tal, 80 dividido por 2,5, vai aparecer aí, tá bom? Então olha só, força sobre área, 112.000 dividido por πd² sobre 4, né? O pino tem seção circular, tá bom? Então a área dele é a área do círculo, πd² sobre 4. Acompanhando a área, apareceu esse 2 aqui. Por que 2? Corte duplo, ou seja, o pino sofre 2 cortes, ou seja, 2 regiões no pino serão cortadas, tá? Então aparece aí, aumenta a área, tá? E a tensão admissível, conforme eu já tinha adiantado, ó, vai ser 80 dividido por 2,5, tá bom? Então aqui também é um cálculo de dimensionamento, tá? Então a gente vai tirar aqui o valor do pino, tem que ser pelo menos 47,2 milímetros. Tudo bem? Então, esse é o diâmetro mínimo que precisa ser. Se você escolher maior, para o pino, né, é melhor, tá bom? Tranquilo? Vamos para o último item. Então, o último item aqui é determinar a variação de diâmetro do fio AC. Então agora, né, a gente sai dessa parte de cima da estrutura e vem aqui para o fio AC. Percebam que o fio AC ele está submetido à carga P, que é aquela carga igual a 8 kN, tá bom? Então, ele já sofre esse esforço aí de 8 kN. Para calcular a tensão nesse fio, né, você faz força dividido por área, né? Força dividido por área. Aí só para adiantar, eu já deixei a área calculada. A área você faz πd² sobre 4, né? Seria então aqui, ó, 20 milímetros ao quadrado vezes π dividido por 4. Ou, só para compactar o espaço aqui, eu fiz πr ao quadrado, ou seja, π10 quadrado, tá? Então dá uma compactada aí no espaço aqui do slide, tá? Tanto faz uma equação a outra. Então tá aqui, ó. Vamos ao próximo passo desse item, né? O que eu vou fazer? Toda vez que for perguntado para vocês sobre uma variação de diâmetro, ou seja, a variação da seção transversal, pode ser diâmetro, retângulo, né, o que for, né, você vai usar para dar essa resposta a equação aqui do coeficiente de Poisson, que é menos deformação transversal dividido pela deformação longitudinal. Tá bom? A gente vai seguir um passo a passo e vocês vão perceber que dá para seguir isso aí, né, para praticamente todos os exercícios, tá? Então, qual que é o nosso passo a passo aqui, ó? Primeiro, tá? Eu vou calcular a tensão atuante, tá? Então, a tensão atuante seria o quê? A força no fio, que é 8, dividido pela área. Tá aqui, essa é a tensão atuante. Com essa tensão atuante, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o epsilon, esse aqui, ó, que é o epsilon longitudinal, tá? O epsilon longitudinal eu vou calcular usando a lei de Hooke, ou seja, né, tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Tensão, essa que eu acabei de calcular, né? E o E foi dado no exercício aqui, ó, E igual a 200 gigapascal. Achei o epsilon, tá? Só um parênteses, é claro que esse epsilon você vai olhar aí nos formulários, você vai ver que ele pode ser calculado como ΔL dividido por L também, tá? Sem problema, pode usar o ΔL sobre L. Mas aqui eu achei mais fácil calcular dessa maneira porque o exercício já me deu aqui o módulo, tá? Ele já me deu a força e praticamente a área. Então, eu acho mais fácil fazer pela lei de Hooke. Mas se você já tiver o ΔL calculado, faz pelo ΔL também, sem problema, tá bom? Então, minha sequência. Escrevi a equação aqui do coeficiente de Poisson, calculei a tensão atuante, dividi pelo módulo e acabei achando isso aqui, ó,
deformação específica. Agora que eu tenho a deformação específica na longitudinal, eu multiplico pelo coeficiente de Poisson, que foi dado 0,35, e acho quem? Acabo achando a deformação transversal. Tá? Esse sinal que acompanha, né, ele vai ficar aqui ó, como resultado, que a deformação transversal deu menos 4,46 vezes 10 a menos 5. O menos indica o seguinte, que você puxou, tracionou, né, esse fio, então o diâmetro está diminuindo, ou seja, há uma redução, né, em relação à seção transversal. Tá bom? Tendo agora esse valor aí de deformação transversal, como que eu relaciono com a variação de diâmetro? Né? Lembra que esse aqui, ó, na longitudinal é ΔL dividido por L? Então, se você está falando de diâmetro, que é transversal, é só fazer ΔD dividido por D, ou seja, variação de diâmetro dividido pelo diâmetro. Tá? Então, eu já isolei aqui, ó, né? Multipliquei o diâmetro direto pela deformação transversal, deformação específica transversal. Tá? O diâmetro é 20 milímetros, e aí essa conta aqui vai dar menos 8,91 10 a menos 4. Tá bom? Veja que é muito pequena essa variação, né? A gente trabalha com pequenas deformações aqui na nossa disciplina, tá? Se você arredondar esse número aqui para 10, né, vai dar 1 milésimo de milímetro, tá? Bem pouco aí essa variação. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é isso aqui. Se tiver alguma dúvida, é só procurar a gente, tá bom? Até mais aí.